Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem levado até você, através do rádio, da televisão, o conhecimento do Senhor, levado até você o evangelho genuíno, o evangelho que nele se descobre a justiça de Deus. Fazendo, através do evangelho, é que vem o conhecimento do Senhor, né? Nós vamos falar até sobre isso. E ele te conduz à vida eterna, te livra do mal, né? O evangelho é que nos separa do pecado. Aí assim você fica santificado. Nos santifica para a justificação. Através do evangelho, quando nós obedecemos, aprendendo isso, nós somos justificados. Aí o Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 1, que sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz, o que é isso? Uma certeza, uma esperança, uma confiança. Então a pessoa sem confiança, ele oscila, ele não tem expectativa, ele não tem esperança, não tem confiança. Porque ele não tem certeza do que está fazendo. Então não existe, tem um conflito na sua alma, ele não tem paz. Mas quando nós somos justificados pela fé, aí nós temos essa paz com Deus, né? Uma certeza que estamos em Deus. E a fé é exatamente crença. Uma maneira de você crer de tal maneira que você age, tem uma ação nessa situação. É como que você queira construir uma casa e você começou a casa. Então você teve fé de fazer a casa. Se você só falar, essa fé não existe, porque não teve ação. Então, o reino do céu é a mesma coisa, você precisa de ação. Confia, acredita, de tal maneira que você age, né? Permite que a palavra de Deus trabalhe em você, no sentido de mudança. Se despojando do velho homem para o novo homem. Do rude, né, o ignorante, para aquele sábio que conhece. Né? Da falta de conhecimento, né? Separado da vida de Deus para estar junto com Deus, né? Para ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, não é dizer que conhece o Senhor só porque vê falar. Não, conhecer o Senhor é quando você tem um relacionamento. Então tem até um ditado dos antigos aí, que diz que você quer conhecer uma pessoa, você precisa consumir um saco ou um fardo de sal com ele. Porque o consumo é pequeno. Então você vai consumir aquele fardo de sal em vários meses ou anos, né? Então com isso você conhece a pessoa. Então Deus é a mesma coisa, você não pode conhecer a bondade de Deus. E como podemos acessar isso cada vez mais, ou participar dessa bondade, dessa salvação, dessa misericórdia do Senhor, dessa graça que é derramada sobre as nossas vidas, disponibilizado para todos os homens,
Se você não tem relacionamento com Ele, você não pode saber disso aí, como é que acessa isso aí. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, ele diz que nós precisamos penetrar no trono da graça, para que alcancemos misericórdia e achemos graça. Ou seja, nós vamos achar essa graça, que é exatamente essa penetração, com confiança. Sem confiança você não penetra. Penetrar significa avançar, né? Significa você ter ânimo, você correr, agir, construir. É isso aí. Então essa penetração para chegar no trono da graça, para que alcançamos a misericórdia. Então o que é isso? É você chegar no querer de Deus. É você se sujeitar, se entregar para Deus trabalhar em você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo trabalhar em você, porque é o Espírito que vai trabalhar. Assim como você não sabe operar uma máquina e vem um instrutor e trabalha em você, para que você aprenda a trabalhar na máquina. Então você deu lugar. Se você tocar os pés no instrutor, você nunca vai aprender a trabalhar na máquina. Então é preciso se sujeitar. Pega aqui, puxa aqui, faz assim, sobe aqui. Aí você aprende. Então, da mesma forma, como é que você vai aprender o reino do céu? Como é que funciona o reino? Como é que você penetra? Você vê e entra no reino. Como é que eu acesso isso aí? Então, essa graça é que nos leva a ver e a entrar no reino. E ser participante da salvação. Então, alcançar misericórdia e achar graça. Então, veja aí que é bem importante isso aí. Então, nós estamos falando já exatamente de conhecer o Senhor. Então, precisamos conhecer qualquer matéria que você quer aprender, você precisa conhecer. Né? Qualquer trabalho que você quer fazer, você precisa conhecer. Então, o Senhor, Ele se disponibiliza para nós 24 horas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Vamos consumir esse fardo de sal. É exatamente o que eu falei. Nós vamos cear, nós vamos comer junto, nós vamos ter um relacionamento. Aí você vai saber, porque Deus, aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para contigo. Você não tem bondade nenhuma para com Deus, para dar para Ele até melhorar, ou você ensinar Ele, aconselhar Ele, ou de alguma forma você ter o que dar para Ele se fortalecer. Não, você vai só pegar de Deus, você vai sugar de Deus, você vai se abastecer do Senhor. Então é Ele que nos dá a sabedoria, a inteligência. E não vai pensar que sabedoria e inteligência é só para você viver na terra. Também. Mas em primeiro lugar, a maior sabedoria é conhecer Ele. É ter essa graça a teu favor, essa misericórdia de Deus, essa salvação. O discernimento das coisas espirituais. Porque quando nós falamos assim, nós estamos falando no geral. Porque o discernimento que vem da parte de Deus, claro, para você discernir o mundo espiritual e isso seja de verdade, tem que vir de Deus. Porque da parte maligna, quanto mais você busca, mais cego fica. Porque ele não revela a verdade, que ele é mentiroso. Então ele vai esconder sempre de você a verdade, porque ele não vai dizer que
que ele é o que condena, que veio matar, roubar, destruir. Já Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu vim para esclarecer para ti como é para tu sobreviver, para tu escapar dessas trevas, escapar desse rudimento, dessa ignorância. Escapar dessa condenação para onde tu vai, né? Se continuar como está. Então, só Jesus que revela. Quando nós buscamos nele o discernimento espiritual, você consegue ver o que é ver, entender exatamente. Se você não obedecer a Deus, para onde tu vai? Você discerne isso aí. A dependência, a necessidade que você tem do Senhor Jesus. Você vai compreender. Isso é ver o reino. É ver o mundo espiritual. Então, aí você vai ver o que é inferno e o que é céu. O que é mal e o que é bem. O que é condenação e o que é salvação. Você vai encontrar isso aí em Deus. Jamais o inimigo vai dizer isso para você. Você vê que a Eva, quando a serpente usada pelo diabo, ela convenceu Eva, que a Eva disse para ela que Deus disse para ela, para eles dois, para Adão e Eva, que no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Aí o que foi que o diabo disse para Eva, através da serpente? Certamente não morrerás, mas vocês vão ser igual a Deus, conhecedor do mal e do bem. Até que em parte foi verdade, só que era uma arapuca, né? Porque Adão e Eva não conheciam o mal, e é uma coisa que nós não devemos buscar em conhecer. Pelo contrário, nós precisamos rejeitar o que está em nós. É o contrário, você precisa jogar os pés todos os dias no mal que nos acompanha, ele está entranhado em nós. Porque existe essa dívida exatamente lá do começo. Exatamente dessa morte que o homem adquiriu lá no Éden. Então, você vê aí que ele perdeu a vida eterna. E ele teve que obedecer a Deus, toda uma regra, para vir um Salvador, e ele acreditar nesse Salvador, seguindo aí os conselhos de Deus, vai escapar. Que é a nossa condição. Então preciso conhecer o meu guia, que vai me tirar dessa coivara. Eu preciso conhecer o caminho. Aí Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade, não estou mentindo, não vou mentir, não vou enganar. E a vida, ninguém acha vida se não for em mim, não acha. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda aí que eu preciso conhecer esse que pode me salvar. Por aqui, vai aqui, faz assim, me convence, me sara, me ajuda. Quando eu dou uma topada espiritualmente, ele faz o curativo. Ele me dá o remédio. Se eu recorrer a ele, não se chama médico para os sãos, mas sim para os doentes. Ele mesmo disse. Então ele é fiel, ele é o médico, né? Claro, que sara nossas feridas, que é exatamente do pecado. Mas o apóstolo João escreve na sua carta dizendo que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas para isso tu tem que recorrer a ele, confessar que isso é arrependimento. Não é você confessa hoje, daqui a pouco fez de novo, só hoje você já confessou várias vezes a mesma coisa, não é assim. Não, você se arrependeu para não fazer mais. Então aí você é socorrido. Então, já pensou se um médico lá, o caba quebra o pé, aí ele conserta, aí ele quebra de novo o mesmo pé,
conserta, quebra de novo, mesmo pé. Aí diz, rapaz, tu tá brincando com a minha cara? Ou coisas parecidas com essa aí. Então, não, rapaz, presta atenção para onde tu tá andando, tu tá doido? Eu vou sarar aqui teu pé, mas te arruma nos teus caminhos aí. Então é assim, Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Versículo 23 e 24. Que diz assim, assim diz o Senhor, ponto. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, ponto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu tenho prazer, ele diz aí, de fazer beneficência, ser benevolência, ou seja, fazer benevolência. Misericórdia, é misericordioso. No Salmo 100, o versículo 5, é o último versículo, o salmista diz, verdadeiramente o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade, que é a palavra, se estende de geração a geração. Então, a misericórdia do Senhor é eterna. A palavra de Deus é para enquanto tiver gente aqui na terra. É para salvar a pessoa, é para ensinar as pessoas a conhecer o Senhor. Dar força, é o alimento que alimenta espiritualmente para ter força e poder da parte de Deus, ter os dons espirituais, você galgar isso, buscar a palavra de Deus, ela te incentiva, ela te constrói nessa parte, para você ter as armas para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então veja aqui que tem gente que pensa que ele vai empurrando com a barriga. Não sou sábio, eu já sei, a pior coisa que pode existir. Eu vi um homem dizendo um dia desse, e ele é até sabido em muitas coisas mesmo, mas fizeram uma pergunta para ele se ele era capaz para fazer uma tal coisa lá. E ele disse, eu acho que sim. Mas se você, a pessoa que fez a pergunta para ele disse, se você tiver alguma ideia melhor, que possa me ensinar, eu estou pronto para aprender. Então é isso aí. Eu acho que eu tenho que estar pronto, sempre entregue totalmente, principalmente da parte de Deus, para aprender. Não tem como você saber sem querer saber. Ainda que alguém se disponibilize, alguém se esforce a teu favor, mas você não vai aprender. Não vai. Porque você não quer. Mas quando você quer, ainda que tenha um monte que se levanta, uma multidão de pessoas contra você, quando se trata de Deus, muito mais. No sentido natural, você vence. Se levantar um monte de gente contra você, pessoas para te tapear, mas se você quiser, você não desistir, você aprende, você conhece, você edifica, você se desenvolve. Agora imagina espiritualmente. Porque tudo que pode vir contra a tua vida, e para te entristecer,
e te deixar de maneira desentendido, de maneira rude, de maneira ignorante e doente, e dores e tudo vem da parte do mal. Porque Ele não quer que você conheça Deus, principalmente Deus, o que é bom. Ele não quer que você se dê bem em nada. Ele veio matar, ele vem, é umas investidas dele, do inimigo. Matar, roubar, destruir, não tem nada que preste. E ele tem poder. Quando você permite isso. Mas se você buscar em Deus, você bloqueia tudo isso, porque o poder mesmo é de Deus. Ele é uma criatura, o inimigo, e Deus é o Criador, que criou eles, os demônios, os anjos, tudo, que eles são anjos caídos, e nós, os seres humanos, e todas as criaturas da terra, todos os exércitos do céu e da terra. Então, tudo quem criou foi o Senhor. Então, Ele tem o poder, mas eu preciso buscar nele, eu preciso obedecer a Ele, dar ouvido a Ele, senão... Aí você quer vencer isso aí com o poder teu? Não existe. Quando você vai olhar para a tua origem, de que o Senhor criou você, aí você vai ver que você não tem poder nenhum. Às vezes se gloreia, como diz aqui em Jeremias capítulo 5, vou até ler aqui que já estamos quase pertinho mesmo, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, o seu poder, sua sabedoria, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é ele, esse homem. Então entenda que quando você vai ver, Deus pegou um bolão de barro e fez você. Você só tem vida, só viveu, porque Deus soprou nas tuas narinas. Soprou no nariz do homem e deu a ele a vida. Mas você é um bolão de barro. E barro, e é pouco barro, porque mais é água. E água dá mais para Deus do que para outra coisa. E quando fala de muitas águas, fala de pessoa na Bíblia. Mas quando fala da água da vida, aquela que Jesus falou para a mulher samaritana, se tu beber dessa água do poço aí, tu volta a ter sede, mas daqui eu te der, se forma dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então Jesus, ele fala em Apocalipse da fonte de água da vida, da água da vida, a fonte, que é Ele que tem essa água, Ele é a água. Ele disse: aquele que acreditar em mim, está escrito em João, Evangelho segundo escreveu João, aquele que crê em mim e escuta as minhas palavras nunca terá fome, porque Ele é o pão da vida, e nunca terá sede. Então é nesse sentido de você estar abastecido para a vida eterna. Então veja aqui, irmão, nós vamos aqui, se eu ir aqui em Provérbio de Salomão, capítulo 16. Provérbio de Salomão, capítulo 16. Que diz assim, o versículo 3. Confia no Senhor e as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, se eu confiar no Senhor, não tem oscilação. Eu não fico em dúvida. Eu não vou lá e volto. Não. Serão estabelecidos. Você tem certeza do que está fazendo. Você confia no que está fazendo. Você tem esperança no que está fazendo. Então, quando nós vamos aqui, assim como tu não sabes
qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Aí você vai ver qual é as coisas, né? Então, inclusive você é uma das coisas. Então veja que a necessidade que nós temos de se sujeitar ao Senhor, buscar nele essa sabedoria, né? Aí nós vamos aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo... Eu vou ler um versículo aqui. É o capítulo 4. Aí vamos ler o 5 mesmo aqui. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu vou imitar uma pessoa que eu não conheço? Aí você vê que as pessoas, tem umas pessoas aí que imitam os outros, na televisão aí, nas redes sociais, mas ele estuda essa pessoa, o gesto, a maneira dele falar, a maneira dele andar, de se comportar. Então, para ele imitar e ficar verdadeiramente parecido. Então, como é que eu vou imitar Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu vou imitar Jesus se eu só vejo falar? Eu não me interesso em nem ler as palavras que ele mandou escrever. Aqueles que imitaram ele, eu desconsidero. Aqueles que continuam imitando, eu desconsidero. Eu não respeito. E isso é os pastores, os missionários, os crentes. Então aí você diz assim, mas tem um monte de sem vergonha aí. Eu digo, mas eu não estou falando de sem vergonha, eu estou falando do que é crente. Tem um monte de pastores aí que dá escândalo. Mas não estou falando dele, estou falando do que não dá. E ainda que dê, você vai ver se ele se consertou. Porque uma pessoa quebrou a perna no sentido natural. Quebrar a perna não morreu não. Ele emenda a perna, ele vai lá no médico, bota lá uns ferros por lá, uns parafusos e arruma de novo. Espiritualmente é assim também. Você pecou, se acabou tudo. Não, senhor. Se fosse assim, Davi não tinha continuado sendo crente, com a promessa que se cumpriu na vida dele, e Jesus sentou-se no trono dele. Está escrito na Bíblia. Porque a promessa era essa, não faltar varão para sentar no trono de Davi. E não faltou, Jesus sentou e nunca mais vai levantar, no sentido de perder o trono. Então entenda aqui, e Davi pecou, ao lado carnal, mas o coração dele era do Senhor. O homem segundo o meu coração. Quebrou a perna, mas emendou. Quebrou o braço, emendou o braço. A pessoa tem que entender isso aí. Quem está lutando para ser crente, pois ele é crente mesmo. Então eu preciso me espelhar nesses pecados, nesses erros? Não, senhor. E está escrito na Bíblia que Davi pecou e outros, até Abraão, tudo. Para mim não pecar, mas eu sou ser humano. É para mim fazer de tudo para diminuir esses erros. Então quanto mais eu diminuo os erros, mais santo eu fico. Mais próximo de Deus eu fico. Mais garantido eu fico. Mais exemplo eu dou. Mais conhecimento de Deus eu tenho. Mais poder de Deus para me ajudar eu tenho. Então eu vou me exemplar num mal profissional? Não, para mim ser mal também. Um profissional relaxado, insensato. Pelo contrário, eu preciso cada dia mais ser um profissional melhor. Então entenda que é assim que funciona. Jesus ele fala
Apocalipse capítulo 22, o último capítulo ali, no versículo 11, ele diz que quem é sujo se suje mais ainda. Já está lascado mesmo, já está arrebentado para lá, não quer se limpar. Se limpa só com a palavra de Deus, não quer se limpar, tanto faz. Está meio sujo ou sujo demais, é a mesma coisa. Se suje mais ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Já está mesmo ferrado mesmo. Agora, quem é justo, faça justiça ainda. Quem está limpo, fique mais limpo ainda. É isso aí. Quem é santo, santifique-se mais ainda. É isso aí. Então é preciso entender. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, que Deus ama, que tem prazer. Eu sou o Senhor que faço beneficência na terra e juízo. Ele é justo. Porque nisso eu tenho prazer, ele disse ali onde eu li em Jeremias, né? Então aqui, eu vou ler aqui, capítulo 4 de Efésios, um versículo aqui, o 17. Olha o que diz aqui. E digo isto, que depois eu vou dizer o que é esse isto, o que ele disse antes. E digo isto e testifico no Senhor. Eu digo isso, mas é em Deus, não é de mim mesmo, é de Deus. Para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ou seja, eu não estou dizendo isso para vocês não andar segundo aqueles que não têm conhecimento. Na vaidade do sentido dele. Ele acha que é assim e faz assim. Versículo 18 aqui. Entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus, separados da vida de Deus. Que ele é a fonte da vida, separado. Pelo engano, pela a ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ignorância, que é exatamente falta de entendimento no assunto. Então, muitas vezes eu embruteço o meu coração contra mim mesmo, porque nesse caso aqui, quanto mais você se embrutece, quanto mais você vai contra os homens de Deus, se você se embrutecer contra o teu instrutor, acabei de falar no início aí, você vai aprender a pilotar máquina? Se você se embrutecer contra os professores da universidade, você vai ter diploma? Agora tu imagina com Deus, se tu se embrutecer contra ele, tu vai ter o quê? Os homens de Deus são os professores, onde o Espírito de Deus habita, é dentro de pessoa. Pensa que é em quê? Em cobra? Não. Cobra é o diabo. Então não. E o diabo também, ele pode, você dar lugar a ele, está lá dentro de ti, agindo, as suas ações são maus. Mas o bem está dentro das pessoas também. Então você precisa buscar em Deus, pedindo para Deus para conhecer, para discernir, para entender quem é de Deus e quem não é. Para que você possa seguir os exemplos. E é assim. Você vai pegar o bem, os exemplos bons de uma pessoa, e de outro, e de outro, e de outro, e você vai colhendo para você ir melhorando. Porque você também é ruim. Agora, se eu for buscar e me interessar, e eu amar, e eu, de alguma forma, eu ter prazer naquilo que é mal, naquilo que é ruim, entregar o meu coração à facção, ser um coração faccioso, só procura
as coisas erradas, aí é complicado. Aí eu estou me matando, né? Então veja aqui esses 2 versículos, ele está dizendo, eu estou dizendo essas coisas no Senhor, no Espírito Santo mesmo. Para que você não ande igual aos outros gentios, as pessoas que não têm conhecimento de Deus. Que enternebrecem, ou seja, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Endurece, fica como pedra. Aí eu volto aqui no versículo 11, nós estamos em 17 e 18 aqui, Efésios capítulo 4. Versículo 11 é um que a gente sempre fala, que diz assim, está falando aqui de Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quem deu foi Jesus. Tem uns que se dá. Eu não vou atrás dos que se dá. Eu vou atrás dos que foi dado para nós. Assim como Deus deu um menino, né? Se vos nasceu um menino se nos deu. Eu vou até ler isso aqui, depois eu volto aqui. Isaías capítulo 6. Que diz assim, porque um menino nos nasceu. Então é nosso. Nasceu para nós. Está dizendo, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Então veja, o menino é nosso, nasceu um menino nosso e foi dado para nós. Quem é Jesus? Ele está falando de Jesus que ia nascer 700 anos depois. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade. Não tem quem possa da eternidade, nasce dele. Príncipe da paz, é o rei da paz. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Então, veja aí que ele deu, né? Mas para quê? Que ele deu os pastores, profeta, evangelista, para que é isso aí? Aí ele diz no 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para nós nos aperfeiçoar, essas pessoas nos ensinar, tanto ele vai se aperfeiçoando em Cristo, mas ele vai aperfeiçoando nós também, se eu quiser. Pois um professor de uma universidade, ele só ensina uns alunos se eles quiserem. As pessoas se interessam, se matriculam, ele vai ensinar. E é mesmo matriculado, se não quiser aprender, não aprende mesmo, é só dar um chute nas coisas e não quer nem saber. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para construir a igreja. Cada alma que ganha é um tijolinho que constrói o corpo de Cristo. É isso aí. Querendo o aperfeiçoamento de tornar profissional, vamos dizer assim, para você entender. Santo, mais separado, mais adornado com os dons, para a obra do ministério, para a construção do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, eu quero conhecer o Senhor.
Eu preciso me sujeitar a isso aqui, aos pastores. Aí vocês vão contra os pastores, a gente vê nas redes sociais aí, falando mal de pastor. Como é que eu vou ser a favor? Eu quero ir para o céu, mas eu sou contra os que estão indo. Eu não aprendo o caminho, eu não sigo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então tem que seguir a paz com quem está seguindo a paz. E ele não é o príncipe? Então eu preciso seguir aqueles que estão seguindo. E aprendendo uns com os outros. Na vida profissional é assim. Imagina no reino do céu. Todos os dias buscar aprender cada vez mais quem é o Filho de Deus. Como é Ele? O que nós devemos fazer para se aproximar dEle? Para ser agraciado por Ele. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Varão perfeito, homem perfeito, não é Deus perfeito, é homem. Porque homem falha, homem é o bolão de barro. Quem é que age mais nele? É o mal ou é o bem? Se é o bem que está sobressaindo, está salvo. Se é o mal que está se sobressaindo, está condenado. Isso aí é como que seja dois positivos. Qual é o que está funcionando? E ele é o neutro, o barro, velho. A terra, não presta para nada. Mas qual é as ações? Está produzindo esse homem? Está produzindo o quê? E não é bem material, não, no sentido de obediência a Deus. Não vá confundir aqui que eu estou dizendo que se você fizer o bem, dar comidinha, papinha na boca de pessoa, você se salva. Se não obedecer a Deus, não se salva. Por que o anjo falou, foi enviado por Deus para falar com Cornélio? Porque ele era um homem que dava esmola e chegava ao céu, estava certo. Orava a Deus, chegava no céu, a oração dele estava certo, diante de Deus. Mas sem conhecer Jesus não se salvava. Por isso foi avisado, ei, vai lá, fala para Pedro lá, chama Pedro que ele vai te dizer como é para tu conhecer o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, irmão, e nós não podemos andar jogado para onde joga a gente ia. A gente só vai se a palavra for junto. A verdade, caminho, verdade e vida. Então, a medida, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então nós não devemos ser levados por todo ensinamento. Tudo que ensina você, isso mesmo, te convence que você estava errado e agora está certo. Você sai de cima da rocha e você cai na lama. Porque não tem firmeza, é inconstante. Precisamos ter firmeza. Não, a minha fé está na rocha. Eu acredito em Jesus, eu acredito nas palavras dele. Eu não quero heresia aqui, não. Acabou. Não tem negócio de seguir qualquer vento de doutrina, né? Aí ele diz no 15: antes, seguindo a verdade, em amor, ou seja, com amor, com firmeza, com confiança, com certeza, defendendo, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, cabeça. Está falando de corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo no 12. O corpo, ele é a cabeça, ele que comanda.
os sinais, a movimentação desse corpo vem dele. A sabedoria, a inteligência, a maneira de agir, tudo vem do cérebro, que é Jesus. Aí ele diz, no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor, construção em amor. É isso aí. A pessoa confunde muito essa palavra amor, que é amar. É amar espiritualmente. Não adianta você amar a pessoa no sentido só natural. Isso aí, se você ama espiritualmente, você já está amando naturalmente. Porque o que vale é a vida eterna, não é a vida terrena. Se eu cuido só da vida terrena e a eterna, a pessoa morre e vai para o inferno. Eternamente. E aí? O que eu fiz? Mas eu cuidando da espiritual, Jesus já vai dar todas as instruções para ela. Essa pessoa já vai, se ela quiser aprender, ela já vai ser abençoada. Se já tem o reino do céu, imagina na terra. Você não tem o que comer, não tem? Vai ter. Porque se eu não der, outro dá. Porque Deus manda fazer isso. É isso aí. Aí ele entra nesse aqui, eu estou dizendo isso. Aí ele entra nesse 17. Eu digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Não posso? Quem tem Deus não pode andar como um homem natural. Tem que passar tudo pelo crivo do Espírito. E assim fazer o que é correto, né? Então o versículo 18 que eu li, né? Entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ganância, ou seja, pela ignorância que é. Pela ignorância que há neles. Ignora esse assunto, né? Pela dureza do seu coração. Então veja aí que nós precisamos, aí ele diz aqui no versículo 19, só para fechar aqui, os quais, havendo perdido todo o sentimento, perdeu todo o sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez, cometeram toda a impureza. Então você vê, não tem mais vida, não tem mais entendimento, não compreende nada, separado de Deus, né? Então veja aqui, o versículo 20 conclui aqui, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta está a verdade em Jesus. Ou seja, se você foi ensinado como está a verdade em Jesus. Se não foi, tudo bem, mas precisa ser. Aí é que está o negócio. Será que eu quero aprender isso? Essa verdade? Não foi ensinado dessa forma, ele está dizendo aqui. Você não pode se comparar com os gentios, os ímpios, que não conhecem a Deus. Então, mas vós não aprendeste assim a Cristo. Aí versículo 21, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, né? Então veja aí
essa necessidade que temos de buscar no Senhor esse aprendizado para conhecer exatamente quem é o Senhor. E quem é conhecer uma pessoa não é conhecer fisicamente, você olhar. Assim é fácil. O problema é as atitudes dessa pessoa. Porque tem gente que faz o mal, assassino, que tem boa aparência. Então você não pode ir pela aparência. Conhecer a pessoa é exatamente as suas atitudes, as suas ações, seu temperamento, tudo enquanto. O que ele faz na vida. Então isso é conhecer. Então para nós conhecer o Senhor, o que ele faz? Que benefício me traz? Então é isso aí. Para você se interessar pelo Senhor Jesus, para você saber a dependência que você tem dele, a necessidade que tem, que não pode sobreviver sem ele, aí saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para contigo, que tem esse poder de te dar a vida eterna. É isso aí que Deus vem abençoar grandemente. Se você acredita no Senhor, você use esse crédito, use essa fé, essa confiança a teu favor, para você expulsar o mal, para você se defender na face da terra. É isso aí. Deus abençoe, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez nessa televisão falando do Senhor, da tua bondade, do teu poder para com as nossas vidas. Pai, abençoa a cada um que nos assistiu, ajuda essas pessoas a compreender o mundo espiritual e andar conforme a tua vontade. Abençoe em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus e amém.